Bem-vindo, Áries, à sua leitura do mês de março. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram aí dos últimos dias? Vamos ver, né, quais são as mensagens que estão vindo para vocês hoje, quais são os recados, enfim, vamos saber sobre tudo que está nesse campo ariano, enfim, vamos falar de tintim por tintim. Se você é que é novo no canal, vou pedir para você se inscrever, não dói nada, é só um clique rapidinho. Ativa as notificações para você saber sempre que sair um vídeo novo por aqui. Deixa o like, porque ajuda demais eu continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Se você quer saber como faz uma leitura individual comigo, também tem o link aqui na caixa de descrição, que você fala diretamente comigo lá no WhatsApp. Vou te passar todas as informações, valores, enfim, eu explico tudo bem certinho. Tá bom, gente? Lembrando também que essa aqui é uma leitura para os nativos de Áries, tá? Pessoas com Sol, Lua, Ascendente ou meio do céu. Mas como eu sempre digo, gente, fiquem à vontade para assistir qualquer leitura do canal. Tem uma playlist aqui, então dá uma olhada lá nos vídeos desse mês, títulos, enfim. E se essa leitura aqui não ressoar, gente, não tenta forçar. É uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Então tenham paciência, gente. Já estou aqui com o meu baralho, vou dar aquela última embaralhadinha final e aí a gente já vai começar a conversar, Áries, sobre quais são as novidades desse mês, o que é que vocês estão me contando aqui esse mês. Enfim, qual que é a mensagem que a gente vai conversar, Áries? Que vocês têm aprontado, né? Vamos lá, gente. Vou tirar as cartas. Opa, já pulou uma carta aqui. Um 6 de paus. Vamos conversar aqui, gente, sobre o que está acontecendo aqui, Áries. Temos um Rei de Copas. Uma Imperatriz. Um 2 de copas. Um pajem de espadas. E por último, a carta do Sol. Só cartas lindas, né, Áries? No fundo do maço a gente tem a morte invertida. Então vamos lá, Áries. Primeira carta que a gente vai conversar aqui é a carta que está representando vocês. A gente tem aqui um Rei de Copas. Muito interessante que esse mês vocês aparecem aqui como esse Rei das Águas, esse Rei das Emoções. Então eu sinto, Áries, que de alguma forma, nos últimos meses, vocês não estavam olhando muito para as emoções de vocês. Eu acho que vocês estavam, assim, com o pé no acelerador, querendo pensar em outras coisas, animados, enfim, com foco na vida, com foco nos projetos, com foco no trabalho, enfim, todo o foco para que a vida andasse, para que a vida retornasse no fluxo que vocês queriam. E essa parte emocional, Áries, eu sinto que ela ficou um pouco para trás, ela ficou um pouco escondidinha, um pouco guardada. Esse mês, o mundo emocional, ele é o protagonista, Áries. Então, de alguma forma, algum trabalho emocional vai ter que ser feito. Eu sinto que alguma permissão emocional aqui vai ter que ser feita. Mas o que eu posso garantir para vocês, Áries, é que vocês já estão prontos. Porque eu sinto que esse Rei de Copas aparece com uma certa maturidade. Eu acho que vocês amadureceram algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento, né? E às vezes a gente não precisa ficar pensando muito sobre isso, porque as emoções elas ocorrem num lugar mais profundo, às vezes até mais inconsciente, né? Então, às vezes, a gente não tem muita noção do que está acontecendo com o nosso mundo emocional, mas ele está ali trabalhando. Então, eu sinto que, de alguma forma, Áries, ou vocês vêm processando lá no profundo alguma forma de entendimento emocional. Alguns de vocês talvez estão entendendo que vocês querem se relacionar, para quem está solteiro, talvez não estava pensando muito na vida emocional e agora parece que vocês já estão mais prontos para se abrir emocionalmente para alguém. Para quem está num relacionamento, talvez não estava pensando muito sobre essa questão emocional, estava deixando o relacionamento em segundo plano para focar em outras coisas, e agora esse relacionamento está exigindo algum tipo de upgrade, né? Está exigindo algum tipo de cuidado para que essa relação possa evoluir, para que ela possa continuar crescendo. Se você está aqui, né, Áries, e não está querendo pensar muito na vida emocional, não se preocupe, porque eu estou vendo aqui também, Áries, que ainda que vocês já estejam prontos, ainda que a emoção parece que está querendo ganhar um protagonismo aqui esse mês, vou falar,
também sinto que vocês não estão querendo muito se abrir para isso. Eu vejo uma resistência, eu vejo uma insegurança. Por quê? Porque o mundo emocional, né, gente, ele provoca aí tsunamis, né? Ele mexe com a gente, ele tira a gente do nosso centro, ele tira a nossa segurança, né? Então, de alguma forma, eu sinto que esse mundo emocional, ele tá mexendo com vocês, né? Ele tá mexendo aí com as estruturas de vocês. Mas, olha que interessante. Aqui, como algo que está favorecendo vocês, apareceu um 6 de paus, né? A carta da vitória, a carta do triunfo, né? Vocês retornando aqui de algum tipo de batalha, retornando com boas notícias. Então eu sinto que a vida tá boa, Áries, nesse momento. Se ela não tá, pelo menos de alguma forma, para vocês nesse momento, existe um sopro de boa sorte. Entende? Como quem plantou tá colhendo coisas boas, tá, Áries? Se você não plantou, aí tem que rever aí essas atitudes, tá bom? Mas eu vejo que para quem plantou, tá recebendo algum tipo de retorno, alguma coisa gostosa, um sentimento de que as coisas podem melhorar, que as coisas podem acontecer. Há esse sentimento aqui. Só que essa parte emocional, eu sinto que vocês sentem que ela pode tirar vocês dessa sensação boa. É como se a vida emocional ela fosse bagunçar as coisas, como se fosse atrapalhar tudo, como se fosse dar tudo errado se eu permitisse que minha vida emocional voltasse, ou se eu olhasse para ela com mais cuidado. Independente do momento em que eu esteja, independente do momento que eu esteja, se eu estou solteiro, casado, se eu estou namorando, independente, eu sinto que a área emocional esse mês ela está pedindo uma atenção, porque tem algo muito gostoso que pode vir dessa área. Mas, como eu disse, eu sinto vocês com uma resistência aqui. Interessante que vocês já estão prontos, vocês já estão maduros para lidar com isso. E há uma vontade mais profunda, mais interna. Mas Áries é um signo que gosta de aceleração, de propulsão, não necessariamente de controle, tá, Áries? Mas eu sinto que vocês estão num fluxo bom. Entende? A vida está andando e vocês não querem nada que interrompa esse fluxo. Essa que é a grande da verdade. Mas olha que interessante, o grande desafio aqui aparece como uma imperatriz, dizendo que tem um território vasto, fértil, que vocês podem explorar e que vocês não estão explorando. É como se vocês achassem que eu não vou olhar para a minha vida emocional agora, porque isso vai me atrapalhar, isso vai tirar o meu eixo, vai tirar o meu equilíbrio, e tudo está tão bom, né? Fica com esse medo de se abrir, de se vulnerabilizar, de tentar, de, enfim, de fazer umas loucuras emocionais, entende, Áries? Só que isso tira de vocês algo muito interessante, que é um vasto campo, fértil, frutífero, para vocês explorarem. Então, Áries, é um desafio, tá? É um desafio vocês olharem que tem todo um caminho que vocês não estão explorando que poderia trazer ainda coisas mais boas, entende? Às vezes a gente acha que quando as coisas estão boas, a gente tem que se proteger. Se proteger para que nada de ruim aconteça. O que a gente não entende é quando a gente entra nessa atmosfera de medo, quando a gente entra nesses pensamentos de medo, automaticamente a gente começa a bloquear todas as oportunidades boas que poderiam estar vindo para a nossa vida. Então, a gente está num fluxo bom, como é o que eu vejo aqui, a gente tem que abrir ainda mais. Entende, Áries? Vocês entendem muito bem isso. Se tá bom, então eu dobro a aposta. Entende, Áries? É essa que é a pegada aqui. Então, é justamente porque eu tô nesse fluxo de boa sorte, né? Eu não acho que é só boa sorte, eu acho que tem plantio aqui também. Por isso que eu falei, se você não tá sentindo esse fluxo de coisas boas, entenda, ele existe aqui. Mas você talvez ou não tá plantando para colher, porque, gente, se não planta, não vai colher. Não tem, assim, magia, não tem nada que vocês possam fazer para que vá mudar. Tem que ter algum tipo de ação aqui, não é mesmo? Então, aqui, assim, falta, né, uma disponibilidade para vocês se abrirem para esse campo maior, porque eu sinto que tem ainda mais possibilidades para vocês. Então também tem um risco aqui, sabe? Se arriscar mais. E Áries, vocês, olha, tem signo que se dói mais para se arriscar. Eu acho que se tem alguém que consegue se arriscar, que consegue dobrar uma aposta muito bem, são vocês.
tá? Então, assim, aqui, esse mês é um mês meio de saltar de bungee jumping. Não de maneira literal, né, gente? Mas, assim, de tentar, né, se apaixonar, se permitir. Esse é o momento, entendeu? Ou de realmente abordar aquela questão da relação que já está incomodando, que precisa de um ajuste, que precisa de uma DR, às vezes, né, gente? É um pouco sobre isso. Eu falo isso também, gente, porque olha aqui, a carta que aparece como uma sugestão para vocês agirem, algo que está aqui, né, sendo solicitado, é um convite, eu falo, essa casa é um convite. Aparece um 2 de copas, que é a carta do amor, né, gente? Nós não necessariamente estamos falando aqui só de relações amorosas, né, gente? A gente está falando aqui de conexões humanas, de conexões emocionais. É quando a gente se permite se conectar com o outro. Então, isso aqui vale, sim, para relacionamentos afetivos amorosos, é claro, mas também vale para uma amizade. Então, às vezes, você tem aí uma pessoa que está querendo te ajudar, uma pessoa que está querendo se conectar com você. Talvez esse seja o momento, Ares, de você se permitir se conectar aí com essa pessoa, de, enfim, se abrir para conhecer um pouco melhor sobre esse mundo, sobre esse universo. Só que, ainda que seja uma amizade, tem uma vulnerabilidade aqui, né? Porque é um sentimento de igualdade, ninguém tá maior nem menor aqui. São duas pessoas que se confrontam cara a cara, né? As duas pessoas segurando a copa, que é um símbolo das emoções. Então, eu coloco o meu coração na minha frente, eu ofereço as minhas emoções sem medo, sem ressalvas, sem resistências. Então é uma conexão muito pura, muito verdadeira. E eu sinto que essa conexão vai ajudar muito vocês esse mês. Conexões, gente, são fáceis? Não são, tá? Não vamos aqui também pintar um mundo cor-de-rosa, né? Conexões são desafiadoras, por quê? Porque a gente também tem que se confrontar. É olhando para o outro que eu consigo olhar as partes de mim que eu não gosto, né? É olhando para o outro que eu consigo ver as minhas inseguranças, que eu consigo ver as partes de mim que precisam evoluir, que precisam crescer, que precisam melhorar. Então, justamente, eu vejo que, óbvio, vai ajudar muito vocês, vai ajudar a crescer, vocês a crescerem muito, olhar para esse relacionamento, claro que sim. Agora, não que isso não tenha desafios. Não que isso não traga uma dificuldade aqui. Então, assim, acho importante vocês estarem conscientes disso, tá, Ares? Que, sim, o mundo emocional, ele bagunça às vezes a gente, mas é dessa bagunça que a gente pode crescer, que a gente pode evoluir, tá? Carta de resistência aqui aparece como um pajem de espadas. Então eu vejo assim, vocês querendo fazer tudo sozinho. Então, em alguns casos, gente, é até alguém que pode estar colaborando com o projeto de vocês, pode estar colaborando com essa fase em que vocês estão. Eu sinto vocês, não, eu vou dar conta sozinho, eu não preciso de ninguém, então se eu tô solteiro, não preciso de ninguém, ou eu não preciso desse meu amigo, se eu estou namorando, agora não é hora de pensar nisso, vamos deixar esse relacionamento aí, porque eu tenho que focar em outras coisas, é o momento de eu focar em mim. Às vezes, gente, é importante a gente focar na gente, às vezes é importante a gente estar concentrado no que a gente quer fazer. Mas eu sinto que vocês, Ares, crescem muito. Vamos lembrar que quando Ares está iluminado, Libra está na sombra, né? Que é justamente o signo das relações, é o signo dos casamentos, é o signo das partilhas, né? É um signo regido por Vênus, a deusa do amor. Então, vocês já começam a sentir a pegada. Então, eu sinto que há uma resistência ariana que é natural do signo de Áries, né? De querer se relacionar com alguém dessa entrega, né? Áries tem muita facilidade em ser o líder, o pioneiro, o que vai na frente, o que faz acontecer, mas às vezes tem a dificuldade de dar o braço e vamos junto, né? Essa é a dificuldade, de que nem tudo a gente consegue fazer sozinho. E que é, às vezes, justamente nessa complementariedade do outro que a gente consegue crescer, evoluir e fazer muito mais. Entende, Ares? Tem aqui uma necessidade também de deixar que os outros ajudem vocês, sabe? Deixar os outros participarem um pouco disso. Vamos lembrar que querer se proteger demais também é uma energia de escassez. Igual eu falei, às vezes vocês estão num fluxo bom, mas ficam, não, fulano vai mandar uma urucubaca que vai acabar com o meu bom humor, não sei o quê. Só que o que é isso? Eu vou me fechando. Quando eu me fecho, o que eu estou vibrando? Energia de escassez. Né? Eu não estou me abrindo. Se eu estou bem, então eu tenho que distribuir. Né? Eu posso ofertar e isso vai me gerar mais, entende? A fonte começa a jorrar ainda mais. Entende? Um pouco dessa pegada. Pelo menos para vocês esse mês, Ares. Agora, para onde toda essa leitura está sendo indicada?
para a carta do Sol, que é justamente esse símbolo alquímico, esse símbolo de integração, esse símbolo onde dois se tornam um, né? Onde a minha sombra e eu nos tornamos uma só, onde eu entendo a inteireza do que eu sou. Então eu sinto um pouco, Áries, que é justamente nos relacionamentos que você pode crescer. Você pode olhar para o outro e ver as partes que você não gosta, e é nesse crescimento que você pode expandir, que você pode crescer. Então tem uma proposta linda de crescimento. O Sol, obviamente, gente, é sucesso, é realização, é satisfação, é tudo, é plenitude, é inteireza, é eu sendo quem eu sou. E justamente essa energia é muito maravilhosa, mas ela precisa vir com uma integração, tá, Áries? Temos aqui também a morte invertida. Então aqui eu sinto uma resistência à transformação, à mudança, um medo da mudança. Por quê? Porque as coisas estão boas, né, Áries? Então há um medo de que as coisas mudem, porque eu gosto da situação como ela está hoje. Só que assim, Áries, igual eu falei, às vezes a gente precisa olhar para algumas sombras para crescer, para abrir ainda mais. Não tenham medo, tá? De fechar. Mas vamos lá, Áries, eu quero saber um pouco mais sobre os conceitos que a gente pode complementar com essa leitura aqui, tá? Mas como eu disse, gente, não tenham medo de se abrir para as pessoas, de se relacionar com as pessoas. É importante que a gente viva isso, ainda que às vezes surja algum conflito no meio do caminho, sabe? A gente mais cresce do que perde, entende? Temos aqui as orações mágicas, o Palácio Dourado e a Carta da Educação. Eu vou começar por essa Carta da Educação, né? Eu acho que a Carta da Educação aqui ela está representando esse crescimento que existe aqui hoje, Áries, nesse mês, uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, vocês aprendendo algo novo sobre vocês mesmos. E às vezes esse aprendizado, ele vem justamente de um relacionamento, né? Ele vem desse confronto com o outro. Tem um aprendizado. Então eu aprendo algo não só sobre o outro, mas também sobre mim. Então a Carta da Educação aqui, eu sinto que ela vem trazer isso, sabe? Que tem um aprendizado aqui de crescimento. E olha que interessante. Tem um Palácio Dourado aqui, que é uma promessa, eu falo, né? Uma promessa de glórias, é uma promessa de vitória, é uma promessa de que as coisas boas vão acontecer. Mas o que eu falo, ó, para chegar nesse Palácio Dourado, a gente tem que passar por uma floresta de espinhos, né? Então, eu acho que tem um desafio a ser enfrentado aqui. Então, para quem está iniciando um relacionamento, é passar por aquela insegurança, ou para quem está solteiro, quer voltar para uma vida afetiva, amorosa, é se colocar de novo nessa disponibilidade, é enfrentar as inseguranças, os medos que envolve a gente voltar a se relacionar com alguém. Para quem está num relacionamento, às vezes é abrir aquela caixa de Pandora, né, daqueles assuntos mal resolvidos que tem que ser esclarecidos nesse momento. Para quem está num casamento, mesma coisa, né? É um momento de um confronto, mas não um confronto armado, né? É um confronto tipo, eu quero me conectar com essa pessoa, eu quero entender o que ela está sentindo. Eu vou de coração aberto e isso inspira o outro a também estar de coração aberto. Então não é eu querer discutir, batalhar, né? É menos desse pajem de espadas que quer, né, estar certo para duas pessoas que querem se entender, se conectar. Eu quero entender o que você está sentindo. Eu quero entender como é que você está vivendo essa situação. Então, eu me disponibilizo, eu me vulnerabilizo com as minhas emoções na mesa, entende? É um pouco dessa pegada. E também aqui, né, tem as orações mágicas, que eu sinto que quando a gente também tem esse fio condutor do universo, quando a gente tem esse fio condutor dessa força maior, tudo fica mais fácil. Quando a gente está com aquela intuição dizendo, esse é o caminho, é por aqui. Ainda que a gente tenha medo, tem uma parte de nós que fica mais forte. Então, a dica aqui, né, até um conselho para você, Áries, se o medo tá pegando muito aí,
né, nessa vulnerabilidade, lembrando até que vocês estão prontos, tá, gente? Vocês estão prontos aqui para lidar com tudo isso. Ainda assim, eu acho que estar conectado, né, e aí fazendo uma oração, uma prece, uma meditação, estando conectado com essa força maior, vai ficar muito mais fácil mesmo, tá, gente? É mais ou menos isso que eu tenho para vocês esse mês. Eu gosto da leitura, eu gosto desse momento, é um momento iluminado, querendo ou não, a gente tem esse sol iluminando tudo. Então, assim, gente, quando eu falo que tem um sol aqui, é porque tem essa força divina chamando vocês para integrar, para estar mais inteiro. Estar mais inteiro, gente, é entender que a vida às vezes não é só projeto, às vezes a vida não é só trabalho, às vezes a vida não é só a gente. Se a gente está sozinho e não tem uma equipe junto com a gente, fica difícil, fica mais árduo, entende, Ares? E ainda que vocês sejam os guerreiros da linha de frente, que dão aquele grito de guerra, né? Vocês são os grandes iniciadores. Então, assim, eu acredito que agora é um momento de entender também que às vezes é importante você estar confiando não só nessa sua força de liderança, mas entender que há uma liderança em todo mundo. E é justamente o verdadeiro líder é aquele que consegue entender isso, a potência que existe em cada um, entendendo que se está todo mundo junto, a gente se torna uma força imparável e inquebrável. Tá, Ares? Eu sinto que é isso que você precisa entender, que a tua força também vem um pouco de quando você se abre para as pessoas. E aí você pode brilhar até mais inteiro, entende? É um pouco isso, tá? Desejo um ótimo mês de março para você, Ares. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.